Na aula anterior, nós falamos sobre os erros de utilização de gráficos de pizza e rosca, mas eu sei que você vai continuar utilizando esse tipo de gráfico. E a minha análise do motivo do sensacionalismo em cima desse tipo de gráfico, falando para você não utilizá-lo, morte aos gráficos de pizza, é porque ele é muito fácil de errar. Os outros gráficos clássicos, como o de linha e o de colunas, eles são mais blindados. É mais difícil você fazer alguma besteira neles. Já o de pizza não é bem assim. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu tô deixando aqui na descrição. Assista antes desse vídeo, porque lá eu falo quais são os motivos, os autores que comentam sobre essa abominação pelos gráficos de pizza e também abro uma exceção no final para você utilizá-los com algumas ressalvas. E a exceção não quer dizer que eu recomendo esse tipo de gráfico. Eu ainda acho que você deve evitá-lo. Mas se quiser utilizá-lo, lembre-se de obedecer às diretrizes que eu vou te passar aqui nesse vídeo para fazer seus dados brilharem, ao invés de passar informações incorretas. E se quiser utilizar a recomendação de evitar a utilização desse tipo de gráfico, eu também vou te mostrar alternativas. Quais são os gráficos que você pode substituir um de pizza. Então vamos aqui para o computador, começando com a seguinte afirmação. Nunca, mas absolutamente nunca, utilize gráficos 3D. Seja em pizza, coluna ou qualquer outro tipo de gráfico. Não faça isso. Para esse exemplo, eu estou aqui no Excel, porque lá no Power BI nós não temos gráficos 3D, graças a Deus, senão nós íamos ver muitos deles. Vou selecionar esses dados e na guia inserir, pizza, gráfico de pizza. Beleza, aqui eu não vejo um problema tão grande nesse gráfico, eu consigo identificar todas as fatias muito bem, são apenas 4, só que dá para piorar. Eu vou duplicar esse gráfico pressionando o Ctrl D, e aqui na Design do gráfico, alterar tipo, vou selecionar o 3D e OK. Aqui o 3D tá suave, né? Ele não tá tão grande assim, mas a gente pode prejudicá-lo ainda mais. Vou selecionar aqui rotação 3D e aumentar a perspectiva e esse ângulo. O problema de gráficos 3D é que ele adiciona uma terceira dimensão. Além da altura e da largura, nós temos ainda a profundidade. E a adição desse terceiro elemento, para nós humanos, complica pra caramba, porque ele distorce as proporções, deixando uma impressão diferente da análise de um gráfico 2D. E gráfico tem que ser simples, ele não tem que chamar tanta atenção assim. Pode parecer bonito, eu não acho, mas pode parecer bonito, pode parecer diferente, mas vai por mim, fica no simples e exiba seus dados da forma mais séria e clara possível. Portanto, elimine 3D de todas as suas análises de dados. E agora vamos para o Power BI para vermos a segunda diretriz, que é a seguinte: nunca coloque mais de 3 categorias de dados em um gráfico de pizza. Estourando, dependendo de como esses dados são representados, pode colocar 4, mas sempre foque em 3 e não aumente além disso. Por exemplo, nós temos aqui os dados 1 e eu vou selecionar a categoria, o valor, e colocar em um gráfico de pizza. Deixa eu colocar os valores aqui no campo certo e observe como esse gráfico de pizza distribui os valores. Nós temos aqui 4 elementos bastante visíveis e outros aqui bem incipientes, eles quase não fazem diferença nessa análise completa, menos de 1%, deixando essa análise confusa e às vezes ele até faz o contrário, ele deixa o foco nessas pequenas fatias, as pessoas querem saber o que essa pequena fatia representa. Por que ela está aqui? Por que eu não consigo vê-la? Isso às vezes incomoda bastante. Então não façam isso. Eu já mostrei no vídeo anterior que nessas situações você vai pegar esse gráfico e colocá-lo em colunas. Fica muito mais evidente. Venho aqui no rolinho de tinta, coloco os rótulos de dados, pronto, consigo ver que aquela fatia que é incipiente é a categoria H, que tem apenas o valor 3. Mas eu consigo visualizá-la de uma forma clara e com um espaço delimitado para ela. É o mesmo tamanho da largura dessas colunas aqui para a largura do H. Apesar da altura ser pequena, porque a forma é proporcional ao seu valor, mas o seu espaço reservado é o mesmo, ficando muito mais fácil de interpretá-la. E nessas situações, eu sei que existem algumas técnicas, por exemplo, de pegar essas últimas categorias e colocá-la em uma nova chamada Outros. E é preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque vai que esse Outros tem alguma coisa relevante lá dentro, e que não tem tanta representatividade assim, mas a empresa quer que cresça essa baixa representatividade para uma alta no futuro, e aí você vai simplesmente não ver esses produtos e nem ligar para eles. Ou então tem outro problema, quando você tem um monte de fatias aqui,
e aí você junta no outros, e essa fatia se torna a maior ou a segunda maior do seu modelo, o que também não é uma solução. Portanto, siga essa diretriz, nunca coloque mais de 3, no máximo 4 categorias dentro de um gráfico de pizza. E aí você pega essa diretriz e fala, tá bom, então eu vou retirar algumas fatias aqui e não mostrá-las. Vou ficar apenas com 4, já que a Karine disse que só pode 4. Então, se você tirar essas fatias e deixar o gráfico com 4, você vai perder a representatividade do todo. O que eu tô falando? Ó, selecionei esse gráfico de pizza, vou vir aqui em filtros e em categorias, eu vou fazer uma filtragem para tirar essas pequenas aqui. Então, eu poderia vir aqui e excluí-la. Então, excluí a amarela, vou excluir agora a rosa, depois a roxa. E essa pequena daqui eu não vou ficar tentando pegar, eu sei que ela é H, então eu vou selecionar só A, B, C e F. Pronto. Então, nosso gráfico tá bonito aqui, né? Só tem 4 categorias, consigo ver claramente cada uma delas, mas eu excluí as outras. Então, em um gráfico de pizza, ele foi feito para mostrar a representatividade sobre o todo. Aqui tem o todo? Não tem. Nós temos apenas 4 categorias de 8 que estavam nesse gráfico. Portanto, nunca faça isso. A terceira diretriz é não retire dados de gráficos de pizza, a não ser que a representatividade que você queira mostrar é apenas sobre esses 4 e não sobre o todo. E agora vamos para a quarta diretriz. Não faça comparações entre 2 gráficos de pizza. Fica extremamente difícil do seu leitor identificar os dados e compará-los de fato. Então, eu vou vir aqui na página 2, vou criar um gráfico de comparação com os valores de A, B, C e D apenas do ano. Vou colocar aqui em filtro. E eu vou querer apenas do ano de 2020. Então, aqui nós temos um gráfico de pizza de 2020. Dei Ctrl+C, Ctrl+V. E agora eu quero um gráfico de pizza de 2021. Os dados são diferentes. Aqui em 2020 nós temos a representatividade da categoria D como a maior, 39%. Já em 2021, a categoria A é a maior delas. Consegui analisar? Sim. Mas agora vamos analisar todas as fatias uma por uma e ainda lembrar que uma é maior que a outra. Não tem jeito. É muito melhor analisar a comparação entre dados em um gráfico de coluna. Então, os mesmos dados serão inseridos agora em um gráfico de coluna, onde eu tenho A, B, C e D, mas ao invés de colocar apenas a categoria no eixo, eu vou trazer também o ano para a legenda. Olha como que fica muito mais fácil de entender. Eu vou até maximizar esse gráfico. Nós temos aqui, nessa primeira barra, 2020, e eu vejo que tem um valor 100, e abaixo tem um valor 90. Rapidamente, eu enxergo esses dados e consigo ver o que é maior e o que é menor. Eu não tinha a mínima noção, olhando para os dados dentro de gráficos, que a categoria C tinha 2021 maior que 2020. Olha só, eu não consigo identificar isso apenas olhando os dados. É impossível fazer isso de uma forma rápida. Então, para comparação entre dados, sempre utilize-os no mesmo gráfico. Seja um gráfico de coluna, de dispersão ou qualquer outro que a particularidade dos seus dados seja compatível. Eu vou selecionar agora a página 3 para irmos para a quinta diretriz, que é nunca utilizar dados negativos em gráficos de pizza. Pode parecer muito óbvio, mas eu já peguei muito projeto assim. Então, aqui eu tenho dados negativos, deixa eu minimizar as de cima, maximizar essa daqui. E nessa tabela, eu tenho dados de categorias também, só que na C, nós temos um -4. E você acha que dentro de um gráfico de pizza é possível representar valores negativos? Vamos ver. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa tabela, para tê-la como referência, e vou aplicar um gráfico. Olha só. Cadê a quarta fatia? Nós temos apenas 3. Então, a C, automaticamente aqui dentro do Power BI, não foi exibida porque ela é negativa. Agora, se eu tentar representar esses dados em um gráfico de coluna, olha como que fica muito mais simples de entender. Mudei para um gráfico de coluna e tá aí. Eu consigo ver a categoria C rapidamente, observando a barra para baixo. Poderia ordenar também, se eu não quisesse ordenado por valores, poderia classificar por categorias, de A até D. E aí nós temos aqui A, B, C, D. Posso colocar o rótulo de dados e fica ainda mais óbvio cada um desses valores para analisar. Então nessa você não pode errar e é incontestável. Não tem como a gente colocar dados negativos e se eles estão lá, eles fazem parte, de certa forma, da representatividade total dos valores. Então eles precisam aparecer de alguma forma. Então agora que nós falamos sobre a característica dessa situação, vamos para a sexta diretriz. Se seus dados possuem uma ordem, ou seja, são ordinais,
você não pode colocá-los em um gráfico de pizza, porque vai ficar muito difícil de compreender a ordem e a distribuição dos valores sobre elas. Então aqui na página 4, eu vou te mostrar esses dados aqui de avaliações e respostas. Nós temos avaliações de muito satisfeito até muito insatisfeito. Eu acho que você já deve ter respondido alguma dessas pesquisas de algum serviço que você utilizou. E nós temos várias respostas. Então, se eu exibir essas informações em um gráfico de pizza, eu não vou ter a linearidade do muito satisfeito, satisfeito, neutro, insatisfeito e muito insatisfeito. A gente vai simplesmente mostrar do maior valor, do mais representativo, que nesse caso é o muito satisfeito, até o menor desses valores. E não é isso que nós queremos fazer. Eu quero uma linearidade. Por isso, eu recomendo que você utilize um gráfico que represente essa linearidade de uma forma sistemática e ordenada. E nesse caso, eu utilizaria um gráfico de barras empilhadas. E eu posso escolher tanto esse daqui quanto o de 100%. Eu vou fazer primeiro esse e depois eu inverto para o outro. Vou diminuir um pouco o meu gráfico de pizza, selecionar esse gráfico de barra, colocar as avaliações e as respostas, e agora elas estão assim, uma em cada barra, mas eu não quero que todas fiquem juntas. Então é só colocar em legenda. Agora eu vou aumentar um pouco a barra para ficar na horizontal, e eu já tenho as informações ordenadas aqui, do muito satisfeito até o muito insatisfeito. Mas isso é porque aqui nos dados de avaliação eu coloquei um índice, e esse índice vai ser a minha referência para classificar as avaliações, esses textos. Então, esse vai ser o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Para fazer isso, eu vim aqui em avaliação, depois em ferramentas de coluna, classificar por coluna e falei para classificar a coluna avaliação pela coluna índice. Só isso. E você tem que criar essa coluna índice também no seu modelo. Depois de feito isso, vai ficar tudo ordenado, como o meu já tá, e basta mostrarmos as informações de uma forma mais clara. As cores aqui não estão sendo utilizadas estrategicamente. O azul até que tá um pouco bom, mas os outros não. Então eu vou vir aqui no rolinho de tinta. No eixo Y, eu posso tentar aumentar um pouco a largura desses dados para ficar um pouco maior, para entendê-los. E aqui em rótulos de dados, posso habilitar e dizer que eu não quero exibir nenhuma unidade. Além disso, em cores dos dados vamos dar mais sentido. O muito satisfeito eu quero que fique um azul mais escuro, que vai ser esse daqui do satisfeito. O satisfeito quero que fique um azul mais claro. O neutro, para representar a cor neutra, vou colocar um cinza claro. Posso diminuir um pouco a saturação. Posso colocar um pouco mais escuro para aparecer o número. Em insatisfeito eu posso colocar um vermelho claro e em muito satisfeito, um vermelho escuro. Olha como que fica muito mais fácil de compreendermos a distribuição desses valores de uma forma ordinal, daqui até ali. E nós podemos também utilizar dados percentuais. Então, se eu seleciono esse 100% empilhadas, nós vamos simplesmente ver a distribuição da representatividade de cada uma das faixas sobre o todo. E eu tenho aqui todos os rótulos informando as representatividades, 36%, 19% para os insatisfeitos, e aqui nós temos 3%. Então fica muito mais fácil de compreender do que esse mero gráfico de pizza daqui. E aí, você concorda ou não com essa afirmação? Eu acho que essa daqui, para entendimento dos dados, é uma das principais. Além daquela de utilizar várias fatinhas em um mesmo gráfico de pizza também, que é inaceitável. E por último, mas não menos importante, nunca coloque dados históricos em gráficos de pizza. O que eu quero dizer com dados históricos? É esse tipo de dado aqui, onde eu tenho ano e valores. Eu vou voltar aqui no relatório, na página 5, e vou criar um gráfico de pizza com essas informações. Os dados históricos aqui em valores. Então, vai lá, avalia se no ano de 2022 foi maior ou menor do que o ano de 2023. Não dá para saber, assim, batendo o olho e já vendo essa informação. Fica mais difícil, mais lento de analisar. E se tem uma forma de analisar mais rápido essas informações, vamos utilizá-la. Como são dados de períodos, eu utilizaria um gráfico de linha. Então, selecionei o gráfico, dupliquei, depois uma linha. Agora fica muito mais fácil de analisar se 2023 foi maior ou menor do que 2022. A característica de disposição da linha já faz esse trabalho de reconhecimento das áreas juntamente com os eixos. É claro que esse gráfico daqui ficaria melhor com uma altura um pouco menor. E essa foi a nossa última diretriz. Ao todo, nós vimos 7 pecados de utilização de gráficos de pizza. Utilize-os com sabedoria, sem ignorar o que comentamos hoje. Você promete? Escreve aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!